renovados, ó Deus, restaurados, vivificados, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor nos diminua nessa noite, para que o Senhor cresça neste lugar. E ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória, e ao Senhor seja todo louvor. Em nome santo de Jesus oramos e te agradecemos. E você que crê comigo, diga bem forte, amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é perdoados adoradores. Você pode dizer comigo, perdoados adoradores. Quantos aqui foram perdoados? Dá um sinalzinho aí. Quantos aqui são adoradores? Aleluia. Quando nós olhamos para o texto e para o contexto desse capítulo 7, em especial versículo 36 em diante, esses 15 versículos em que nós lemos aqui, nós vamos estar diante de uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Nós vamos estar diante de uma das histórias mais lindas acerca de arrependimento, que demonstra o perdão de Jesus para conosco, por intermédio daquilo que Jesus faz e daquilo que essa mulher também faz. Nós estamos diante também de um contexto que descreve a realidade do tempo em que nós vivemos. Aqui nós vamos perceber dois tipos de pessoas que estão servindo, ou estão caminhando, ou estão diante de Jesus. Nós vamos estar diante de um fato em que um homem fariseu, conhecedor da lei, chamado Simão, está com Jesus. E nós vamos estar diante de uma outra condição em que uma mulher, que não era conhecedora da lei, que não era aceita por praticamente ninguém, ela era, pelo contrário, chamada de pecadora, ela também está diante de Jesus. E nós vamos ver nesse contexto, no enredo desta história, algo que acontece muito nos dias de hoje. E nós precisamos entender que aquele que verdadeiramente é perdoado, aquele que entende o perdão de Jesus, aquele que entende da onde Jesus o tirou, da onde ele estava e aí onde ele colocou. Paulo, ele vai escrever a carta aos Efésios e vai dizer assim: eu estava num lago de pecado, num lamaçal de pecado, mas ele me tirou de lá e me colocou, me transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Nós não éramos dignos de estar onde estávamos, mas por intermédio de Cristo, por intermédio do sacrifício do Cordeiro, nós fomos lavados, remidos, justificados, perdoados, regenerados, adotados como filho, e podemos viver em novidade de vida. Porque Jesus desceu do céu, Jesus se tornou homem como um de nós. Ele foi tentado, mas em nada pecou. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pior morte da época. Mas ele venceu até a morte para que eu e você tivéssemos vida e pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Porque a Bíblia diz que todo quanto crê, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. E aí aqui, quando nós olhamos para esta história, nós vemos esse contexto. Esse texto ele é muito importante para que eu e você entendamos algumas coisas que nós, como filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue dele, precisamos exercer e praticar. Nós precisamos olhar para esse texto com riqueza de detalhes, porque ele tem muitos detalhes de informação que nós precisamos aprender. E esse texto ele não deve ser confundido com os textos do Evangelho de Marcos, de Mateus e de João. Existiu na Bíblia duas mulheres que ungiram os pés de Jesus. Uma delas é esta mulher que a Bíblia não cita o nome. Lucas, ao escrever o seu Evangelho, não cita o nome dela, mas a descreve como pecadora. Existe uma outra mulher que o Evangelho de Mateus, Marcos e João vai descrever e vai chamá-la de Maria, Maria de Betânia. Elas não são as mesmas mulheres, e quando nós estudamos de forma mais minuciosa os textos, nós percebemos que a história, o contexto, o enredo, as características, a situação, o momento é completamente diferente. Se nós analisarmos a nossa Bíblia lá logo embaixo do tema, né, que, por exemplo, na minha aparece a pecadora que ungiu os pés de Jesus, você vai perceber que a sua vai estar isolada. Mas se nós formos lá para a mulher que ungiu os pés de Jesus em Betânia, nós vamos perceber que lá descreve os demais
textos, os demais evangelhos que a possuem essa história. Por quê? Porque essas histórias em Mateus, Marcos e João estão interligadas, em Lucas não. Lucas é o único que escreve acerca desta mulher. Quando nós vamos para a mulher dos evangelhos, dos demais evangelhos, tirando Lucas, ela está na casa de Simão, o leproso, que possivelmente era pai de Judas Iscariotes. Esta Maria, ela possivelmente é a irmã de Lázaro. Havia convidados específicos para este jantar, para este encontro, como Lázaro, como Marta e os discípulos, o que não é descrito nesse texto. E lá nesses evangelhos, quem indaga a Maria quando esta lava os pés de Jesus, no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos, é alguns dos discípulos. No evangelho de João, ele especifica como sendo Judas Iscariotes. Mas quando nós viemos para esse texto, nós percebemos que esse texto está isolado, ou seja, se trata de uma outra mulher. Lucas escreve especialmente dessa mulher chamada por muitos ou por todos de pecadora. Possivelmente, o texto, a situação desta história aconteceu em Naim, não em Betânia. Aqui, Simão o convida Jesus, e aqui é um nome muito comum naquela época, mas aqui é Simão o fariseu. Aqui quem indaga essa mulher não são os discípulos, porque quem indaga a Jesus em pensamento é o próprio Simão. Ele não fala uma palavra. Então aqui nós estamos diante de uma história exclusiva e única, escrita pelo doutor Lucas, em seu evangelho no capítulo 7. Uma história que tem riquezas de detalhes, uma história que tem uma profundidade tamanha, que quando nós trazemos para os nossos dias, nós aprendemos muito. Mas nós precisamos, ao olhar para esse texto, entender que o perdão de Jesus, e um legítimo encontro com Jesus, muda a nossa vida. É impossível alguém que foi perdoado, lavado, remido e teve um encontro genuíno com Jesus, não mudar de vida. Porque quando nós temos um encontro com Ele, independente de quem nós somos, do que nós fazíamos, do que nós tínhamos, Jesus começa a trabalhar em nós, e nós começamos a ter transformação de vida, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque não vale para Jesus o exterior, o que vale é o interior. E aí então, Ele nos envia o Consolador, o Espírito Santo da verdade, chamado Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você não conseguiríamos sozinho. Porque eu e você não podemos sozinho. E aí quando Ele está diante dos discípulos, alguns dias antes da sua morte, orando, Ele diz assim: é necessário que eu vá preparar lugar, mas quando eu for, eu não vou deixar vocês órfãos não. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e Ele estará convosco só nos dias que vocês tiverem dinheiro, é isso? Só nos dias que vocês tiverem saúde, só nos dias em que for sol, só nos dias que vocês estiverem rodeados de amigos. Não, Ele diz assim: Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, com problema ou sem problema, com Covid ou sem Covid, com amigo ou sem amigo. Ele não nos deixará órfãos. O Espírito que nos convence do juízo e do pecado. Quarta-feira da vitória, irmão, que é vitória maior que essa? Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e ainda enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação do século. Porque Ele sabia que eu e você não conseguiríamos sozinhos. É por isso que existe um processo na vida do crente. Todo aquele que aceita Jesus, que tem um encontro com Ele, que entende o perdão de Jesus na tua vida, e é perdoado, ele então é justificado, ou seja,
tudo aquilo que era merecedor, que eu e você éramos merecedores, Jesus toma para Ele nos justifica. E Romanos, quando vai falar de justificação, está falando de se apresentar diante de um juiz de fato, e dizer que a culpa que estava em alguém, agora está sobre si. Jesus fez isso, Ele disse, diante do Deus vivo, que a culpa que era nossa, recaia sobre Ele. Somos regenerados, somos transformados, adotados como filho, e agora podemos viver em santidade de vida, não por nós, mas pelo Espírito Santo que agora habita dentro de nós, nos ajudando todos os dias, falando: ei Rodolfo, não faz mais isso não. Ei Rodolfo, isso aí é coisa do velho homem. E aí a gente vai vivendo, todos os dias sendo moldado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele gera em nós o que Paulo vai descrever como metanoia, ou seja, uma mudança de mente. É algo radical, meu irmão, que transforma a minha e a tua vida de uma forma muito profunda. Mas Rodolfo, quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não, quer dizer que se caso você peque, você tem um justo advogado diante de Deus. Porque o pecado na vida do crente não pode ser intencional. Você já caiu na rua? Já tropeçou numa pedra? Não vou mandar você levantar a mão aqui não, porque senão todo mundo ia levantar. A gente gosta de tropeçar na rua, na pedra, ainda mais quando tem gente vendo. A gente inventa todas as performances possíveis para disfarçar, né? A gente tropeça e finge que está arrumando a calça, amarra o sapato. A gente inventa, irmão. Tem gente que finge que está dançando, porque a gente tem vergonha, não tem? Ninguém gosta de tropeçar, ainda mais quando você está com aqueles amigos, sabe, que te ajudam a levantar, depois de quase morrer de rir. E eu tenho certeza que nenhum de nós acorda de manhã e fala: rapaz, estou com uma vontade de tropeçar hoje. Tem uma esquina perto do meu serviço que tem uma pedra meio desajeitada, eu acho que eu vou tropeçar lá, que ela é boa, hein? Se você já fez isso, depois do culto a gente vai fazer uma oração, tá bom? Para você, porque não é normal. Ninguém se programa para tropeçar, amém? Então o pecado intencional é aquele que é programado. Nós não podemos programar pecar. Mas se acontecer, nós temos um justo juiz, um justo advogado diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos justificou. Porque eu costumo dizer que o seguinte, que ser perdoado não é carta branca para perdoar, para pecar, meu irmão. Ser perdoado é uma segunda chance para viver uma novidade de vida. Por isso que eu digo que aquele que tem um encontro genuíno com Jesus, que se constrange diante do amor dele, tem a sua mente e a sua vida transformada para viver em novidade de vida. E aí aqui então nós estamos diante de dois contextos, de duas realidades. E esse texto ele vai nos deixar claro alguns pontos que precisamos compreender. E assim eu e você deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração, a fim de que a cada dia nós venhamos a glorificar mais a Deus por intermédio da nossa vida, por intermédio daquilo que Ele tem nos confiado, amém? Primeira coisa que eu aprendo, versículo 36 e 37, que vocês já leram comigo aqui. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Diga comigo: tomou lugar à mesa. Jesus tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, diga pecadora, sabendo que ele estava jantando, quem estava? Jesus, na casa do fariseu, de Simão, foi até lá com o frasco feito de alabastro. Diga comigo: alabastro, cheio de perfume. Primeira coisa que eu aprendo aqui: existem diferentes maneiras de conhecer a Jesus. Simão conhecia Jesus?
Fala, sim? Sim. E aquela pecadora? Também. Ela ouviu falar que Jesus estava na casa de Simão e foi até lá. E Simão, que convidou Jesus para estar na casa dele jantando, meu irmão, naquela época a janta não era uma janta simples ou uma janta que muitas vezes nós estamos acostumados. Nós falamos, irmão, vai jantar lá em casa. Aí ele chega para jantar na sua casa, não tem nada para você dar para ele. Ele fala, não, pede uma pizza aqui, está resolvido. Não é desse jeito. O jantar da época funcionava basicamente como um jantar de gala de fato. Mas quando nós olhamos para o contexto da passagem anterior, principalmente no versículo 30, no capítulo 7 mesmo, agora no versículo 30, você vai ler lá que está escrito assim, mas os fariseus, o que Simão era? Fariseu. E aqui versículo 30, 6 versículos antes, está dizendo, mas os fariseus e os intérpretes da lei o rejeitaram. Quanto a si mesmo, o plano de Deus, não tendo sido batizado por ele. Os fariseus rejeitaram a Jesus, versículo 30. E agora Simão, o fariseu, convida Jesus para jantar na casa dele, sem honraria nenhuma, sem gratidão nenhuma. Não era um convite, eu vou convidar Jesus, porque Jesus é o meu Senhor. Eu vou convidar Jesus para habitar na minha casa, para estar na minha casa, porque eu o amo de todo o meu coração, e Ele é tudo que eu tenho, tudo que eu preciso. Não. Havia interesses próprios e particulares de Simão aqui. Simão estava interessado em testar Jesus, porque o texto antes vai dizer que ele já havia rejeitado, como fariseu. Mas ele conhecia Jesus? Conhecia. Porque conhecer é diferente de viver. Tem muita gente que conhece Jesus daqui, mas Jó vai dizer assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço de andar perto, de andar junto. Agora eu não te conheço por aquilo que falam do Senhor, agora eu te conheço porque o Senhor habita dentro de mim. Paulo conhecia Jesus, conhecia, e mesmo assim perseguia a igreja, porque ele conhecia sobre um tal de Jesus, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz que a vida de Paulo é mudada. E agora Paulo, que perseguia, passa a ser perseguido. Paulo se entrega de uma maneira única e profunda. E quantos estão vivendo como Simão vive? Buscando em Jesus alguém que vai solucionar alguma coisa para ele, que vai dar para ele visibilidade. Essa semana, meu irmão, eu encerrei uma aula do seminário, e numa dessas aulas, estudando, eu tive que ler algo muito interessante, em que um rapaz que está na mídia aí, pastor, ele disse assim que quando ele olha para Jesus, ele não se sente inferior a ele. Pessoas que estão diante de Jesus conhecem Jesus, mas tem Jesus como alguém que vai dar credibilidade e visibilidade para ele. Rodolfo, por que isso? Porque na época, meu irmão, como que funcionava? Quando havia um jantar, é por isso que nós precisamos entender o texto aqui, e nós vamos compreender à luz do conhecimento histórico do texto. A história diz que antigamente, quando havia um jantar e as pessoas ouviam acerca desse jantar, elas podiam ir lá, e elas ficavam do lado de fora, na janela, porque o que acontecia? Pessoas muito abastadas de dinheiro, de recurso, como por exemplo um fariseu, eles tinham a sua sala de jantar basicamente como uma sala teatral com entrada franca, todo mundo podia chegar. É por isso que essa mulher vai conseguir chegar.
Mas por que ele fazia isso? Porque era uma forma de ele mostrar as suas posses, as suas riquezas, a sua boa vida. E depois de servir os convidados, servir os demais. Agora imagina quem que está no auge da época, Jesus. Se eu chamo Jesus para casa, o que acontece? Visibilidade, importância. E quantos que estão conhecendo Jesus dessa forma? Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso daquilo. Jesus, eu preciso daquilo outro. Jesus, faz isso. Jesus, faz aquilo. Esse é o contexto. Quando nós olhamos para Simão, para o fariseu que está diante de Jesus. Mas é um contexto totalmente diferente quando nós olhamos para aquela mulher chamada de pecadora. Talvez você entrou aqui nessa noite e você teve tantos rótulos na tua vida. Já te chamaram de tudo quanto é coisa. Já te ridicularizaram de todas as formas possíveis. Mas eu quero dizer para você, não importa o que pensem ou o que achem ao seu respeito. Importa o que ele pensa e o que ele acha. Eu e você não precisamos da aprovação do mundo. Nós precisamos da aprovação de Deus. Nós não seguimos aos parâmetros da sociedade. Nós seguimos aos parâmetros do reino de Deus. Nós não precisamos nos enquadrar naquilo que a mídia diz. Nós precisamos enquadrar-se naquilo que a palavra de Deus diz. E aqui algo começa a clarear os nossos olhos, principalmente quando nós olhamos para o versículo 36 e a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa daquele fariseu, ele toma lugar à mesa. Esse toma lugar à mesa no original hebraico é leazeu. Você pode dizer leazeu. Aí já falou hebraico. Já pode falar que você é bilíngue. No original ele está dizendo mudar algo. Jesus foi. E meu irmão, Jesus não foi achando que aquele fariseu tinha boas intenções. Sabe por quê? Porque Jesus conhece a intenção do coração, meu irmão. Abre um parênteses aqui, eu costumo dizer, principalmente quando eu dou treinamento para líderes, porque a gente por muito tempo ouviu: ah, pode fazer assim porque é para Jesus e Jesus aceita. Meu irmão, quando é para Jesus tem que ser com a maior das excelências possíveis que você pode fazer. Porque se Deus aceitasse de qualquer jeito, teria aceitado a oferta de Caim. Porque se Deus não tivesse importando-se com a intenção do coração, tinha aceitado a oferta de Caim e tantas outras. Mas o que vale não é a quantidade, o que vale é a intenção. O que vale não é a riqueza, o que vale é a intenção. É a profundidade, é a excelência daquilo que eu posso, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Aí eu entrego o meu melhor. Quando Jesus está diante do gasofilástro, ele olha todo mundo entregando as suas ofertas, e de repente ele vê uma viúva entregando algumas moedinhas. O que ele fala para os seus discípulos? Que ela entregou tudo que ela tinha. Mas pastor Rodolfo, ele está dizendo que aqueles que entregaram milhares e milhares de denários entregaram menos do que ela. Os discípulos ficaram com essa mesma confusão. E eles perguntam mais à frente a Jesus, e Jesus diz assim: porque eles entregavam o que sobrava. Eram milhares, mas era sobra. Era muito, mas era sobra. Mas ela entregou tudo. Era pouco, mas era tudo, porque ela confiava no Deus em qual ela servia. E aí Jesus vai para este lugar, porque ele sabia que naquele lugar algo ia mudar. Aleluia. E aí adentra naquele recinto uma mulher sem nome, pelo menos no texto, mas chamada de pecadora.
E a Bíblia vai contar que aquela mulher, então, ela chega por detrás de Jesus. Ela se apresenta naquela casa, naquele lugar, sem se importar com o que iam pensar, com o que iam fazer. Mas ela conhecia também. Mas agora ela entrega tudo que ela tem. Nós aprendemos que essa mulher, então, ela vem sabendo que Jesus está naquela cidade, jantando na casa do fariseu. Ela foi lá com um frasco feito de alabastro. Alabastro, no original hebraico, significa tizinit senet, que traduzido quer dizer um jarro de vidro. Costumeiramente, os jarros usados para aromatizar, para carregar perfume naquelas épocas, eles eram feitos de cerâmica. Mas aquela mulher, ela leva um frasco de alabastro, um jarro de vidro. Isso nos ensina a transparência da situação em que essa mulher está, que o texto está nos ensinando. Essa mulher tinha uma vida transparente diante da sociedade. A sua reputação era conhecida por todas, inclusive por Jesus. Transparência. Mas eu quero ir mais fundo com você. Aquele que conhece a Jesus, aquele que entende o perdão de Jesus, aquele que aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, que tem a sua vida transformada, que anseia isso mais que todas as coisas, ele entrega uma adoração transparente. Ele não entrega uma adoração só dentro da igreja, ele entrega uma adoração onde quer que ele esteja, dentro de casa, dentro, na rua, no trabalho, aonde o Senhor o colocar. Porque Deus não procura adoração, Ele procura verdadeiro adorador. Meu irmão, já parou para pensar que quem canta no céu para Jesus são os anjos? Então Jesus não está procurando uma bonita letra e canção. Isso existe e é importante, muito importante, por sinal. Mas quantas vezes nós cantamos isso de uma forma tão decorada? Quantas vezes nós falamos isso, mas nós falamos da boca para fora? Mas agora Jesus está nos ensinando, essa mulher está nos ensinando, que a minha e a tua vida, ela precisa ter uma adoração transparente. Que as pessoas precisam olhar para nós e dizer: ali vai alguém no qual Cristo transformou a vida dele. Porque eu não adoro só com canções, meu irmão. Eu adoro com palavras, eu adoro com atitudes, eu adoro com gestos, eu adoro com trato. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem. Antes, seja um exemplo na palavra, no trato, na conduta, no amor e na fé. Se não me falha a memória, Agostinho, que a Igreja Católica Romana colocou como Santo Agostinho, ele diz assim: adore em todo tempo, pregue em todo tempo, e se necessário for, use as palavras. Essa mulher não falou uma palavra, mas ela adorou mais que todo mundo que estava naquele lugar. Porque quem conhece a Jesus e o ama de fato, não se importa com o que falam, não se importa com o que pensam, mas se importa com aquele que nos amou primeiro. Ela sabia quem ela era, ela sabia o que ela havia feito, mas ela também sabia que o amor de Jesus, porque não nós o conhecemos e o amamos primeiro, antes Ele nos amou, Ele nos conheceu antes de todas as coisas, e até o desejo que nós temos de adorar a Ele vem dEle. Por isso aquele que conhece de fato, ele se rende.
E aí quando ele levanta, quando ele abre a boca, quando ele agradece, ele sabe porque ele está agradecendo, ele sabe porque ele está orando, ele sabe porque ele está adorando, porque mesmo que as coisas estejam fora do controle, esteja tudo dando errado, ele me amou primeiro. Mas mesmo que ninguém ache isso, ele me amou primeiro. Mas Rodolfo, a minha casa está de ponta cabeça, mas ele te amou primeiro. Rodolfo, está uma confusão lá fora, mas ele te amou primeiro. Nós cantamos muitas vezes: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Quantos cantam essa canção? E às vezes as coisas estão dando tudo errado, meu irmão. Às vezes você olha para o contexto da tua vida, mas aí Jeremias vai falar: traga à memória aquilo que te dá esperança, meu irmão. Nós não valíamos nada, nós não merecíamos nada, nós não podíamos com nada, mas o amor de Jesus por nós se entregou naquela cruz. Ele nos perdoou, mesmo nós não podendo dar nada em troca por Ele, e Ele nos amou de uma forma incondicional. Ele morreu, Ele se entregou, mas Ele ressuscitou, para que eu e você ressuscitássemos com Ele, meu irmão. Eu e você somos lavados, somos remidos no sangue do Cordeiro Jesus, e por causa dele nós temos livre acesso à presença de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você foi, importa que se Jesus te perdoar, se Ele te perdoou, você é nova criatura em Cristo Jesus. Então mesmo que estão te chamando de pecador, para Jesus você tem um novo nome, e esse novo nome está escrito no livro da vida, e eu e você nos assentaremos com Ele, para a glória e para louvor do santo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Segunda e última coisa, versículo 44, então diz: e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, depois aqui dessa mulher manifestar esse ato, adorar a Deus com transparência, com tudo que ela tinha, meu irmão. Os perfumes aromatizantes da época não eram baratos. Talvez ela juntou todas as suas despesas e ela adquiriu aquilo, mas não para vender, mas para ungir os pés daquele que era o único que podia fazer algo. E aí então, na sua mente, no seu coração, Simão vai repudiar aquilo. Como que pode? Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem está tocando ele. Você está entendendo por que nós fariseus o recusamos? Porque ele não sabe de nada. Essa mulher que tem uma reputação que todo mundo sabe, nem ela ele sabe. Se tinha alguém que conhecia aquela mulher ali, era Jesus. E aí ele indaga aquilo no teu coração. Ele não falou, ele não expressou, mas Jesus, conhecedor de todas as coisas, vira para ele e fala: Simão, eu vou te contar uma história. Se dois devedores, um que deve 500 e o outro que deve 50 denários, ambos não podem pagar, e agora o credor deles fala para eles: vocês não podem pagar, então eu perdoo a dívida. Qual dos dois vai se regozijar mais? Qual dos dois vai amar mais? Qual dos dois vai fazer mais festa? Qual dos dois vai se alegrar mais? Simão diz: provavelmente o que devia mais. E ele diz o que para ela?
Versículo 44. E voltando-se para a mulher, mas falando com Simão. Imagina Jesus olhando para a mulher, mas falando com Simão e dizendo: Simão, está vendo essa mulher aqui? Quando entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Irmãos, naquela época as pessoas andavam com sandálias. Não tinha carro, bicicleta, como nós vemos hoje, condução, ônibus. Era no pé mesmo. Eu preguei aqui domingo, falei de 10 quilômetros, era 10 quilômetros no Oscar Canhar. Não era do jeito que é hoje não, irmão. E o mínimo, quando alguém entrava na casa do outro, era que os pés fossem lavados. Nem isso Simão fez, meu irmão. Ele não fez nem o básico. Ele não fez nem o mínimo. E ele diz o quê? Quando entrei, você não ofereceu nem água para lavar os pés. Porém esta mulher molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, que também era costume, meu irmão, era o mínimo. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era costume num jantar judaico. Mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma você, Simão, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quando Jesus fala pouco se perdoa, não é que Simão tinha menos pecado que ela, é que Simão tinha soberba e arrogância no coração. Mas a segunda coisa que eu aprendo é que só Jesus pode transformar a nossa história. Só Jesus, meu irmão, pode transformar a sua e a minha história. Só Jesus pode transformar a história do teu marido. Só Jesus pode transformar a história da sua esposa. Só Jesus pode transformar a história dos seus filhos. Só Jesus pode transformar a história do teu casamento. Só Jesus pode transformar aquilo que até hoje era ruínas. Só Jesus. Mas aquela mulher, ela vai além do básico, porque ela não conhece Jesus de ouvir. Ela conhece um Jesus que salva, que cura, que perdoa, que restaura, que faz milagre, que abençoa, que quando ela não valia nada, Ele deu valor a ela. Enquanto ela chorava aos pés dele, Ele assim permitia, e era um choro de alívio, alegria, descanso, porque por muitas vezes os pés dos outros a chutaram, mas agora ela está diante do único pé que importa, e o único pé que importa aceita a adoração dela. Meu irmão, não importa se os outros concordam ou não, não importa o quanto está doendo, se coloque nos pés daquele que pode transformar a tua história, e Ele te aceita, Ele te aceita, Ele te abraça, Ele te acolhe, mas Ele não permite você viver da mesma forma, Ele não permite você continuar na mesma prática, Ele não permite você ficar vivendo da mesma maneira. Ele muda, Ele transforma, Ele refaz, Ele começa de novo, Ele transforma todas as coisas e você vive uma nova história. É isso que Jesus fez comigo, é isso que Jesus fez com você, é isso que Jesus pode fazer com a nossa casa, com a nossa família e todos quantos querem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Um Jesus que nos tira do superficial, do aparente, do fazer para parecer ou para ser melhor que os outros, e nos coloca na condição de adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Você crê nisso, meu irmão? Você recebe isso nessa noite?
Se coloque de pé. Quando entendemos o amor de Jesus, igreja, quando compreendemos o seu perdão, nós temos a oportunidade de viver uma vida nova, digna, que agrade a Deus. Quando nós somos perdoados. Versículo 48 diz: então Jesus disse àquela mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, sabe aquele burburinho? Quem é esse que até pecado perdoa? E aí Jesus muda a história daquela mulher. Ele diz para ela assim: a sua fé salvou você, vá em paz. Um Jesus que ama, e um Jesus que é justo, um Jesus que, quando nos dá a oportunidade de conhecê-lo, Ele nos ama, Ele nos abraça, Ele nos perdoa, mas Ele transforma a nossa vida. E aquilo que eu era, eu não sou mais; aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Porque Paulo vai dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive, a vontade é dEle. Se Ele vive, o querer é dEle. Se Ele vive, o pensamento é dEle. Se Ele vive, as atitudes são dEle. Se Ele vive, a direção é dEle. Porque eu sou agora alguém lavado e remido pelo sangue, perdoado, purificado, comprado, que vive novidade de vida, em santidade, e desfruta de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Feche seus olhos, nós vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, a Deus, por tudo aquilo que foi ministrado aos nossos corações na noite de hoje. Senhor, obrigado, porque nós não tínhamos valor algum, nós éramos, ó Deus, ridicularizados, excluídos, largados, abandonados, estávamos, ó Deus, nos afogando num lago de um lamaçal de pecados. Mas a tua palavra diz que o Senhor nos comprou por um alto preço, por um alto e sublime preço, que o Senhor nos transportou das trevas para o reino da tua maravilhosa luz, que o Senhor, ó Deus, nos lavou, e hoje somos mais brancos, mais alvos do que a neve. E o sangue de Jesus, o teu sangue, tem poder para perdoar pecados. O teu sangue tem poder, ó Deus, para transformar histórias. O teu sangue tem poder, ó Deus, para purificar a nossa mente e o nosso coração, para que vivamos novas todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque agora nós vivemos na condição de perdoados. Agora nós vivemos na condição de justificados, remidos e adotados como filho. Nós vivemos agora na condição, ó Deus, de adoradores, e não um adorador qualquer que te conhece de ouvir falar, mas um adorador que te conhece de andar junto, um adorador que anseia todos os dias te adorar em espírito e em verdade, independente da situação, da condição, do momento. Alguém que entrega o seu melhor, independente daquilo que estão fazendo. Alguém que sai do raso, do básico, e faz a excelência porque faz para ti. Alguém que entende o teu amor, ó Deus, e constrangido por ele, perdoado, ó Deus, vive agora para a tua glória e para o teu louvor, em paz, sem mais pecar, mas buscando todos os dias viver em santidade, sabendo que temos um justo advogado diante do Pai, e que podemos nos achegar ao trono da graça, que o Senhor é misericordioso e piedoso para nos perdoar e nos ajudar a caminhar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, de modo, ó Deus, que podemos nos entregar por inteiro, porque estamos diante daquele que não nos permite nos achegar agora só aos pés, mas ao todo, para que possamos sentir a tua boa, a tua agradável e a tua perfeita vontade ao nosso respeito, sentir a tua presença nos abraçando e nos dando a oportunidade
de viver uma nova história. Para a glória do teu nome, Senhor, nós oramos e te agradecemos. E você que orou comigo aqui, que orou em casa, crê e recebe, agradece a Ele em o nome santo de Jesus. Diga bem forte amém e aplauda Ele. Aleluia. Que você vá debaixo dessa palavra nessa noite, renovado pelo poder do Espírito Santo e disposto para o Espírito a viver tudo aquilo que Ele tem para você nessa novidade de vida. Perdoado, adorador, alguém que foi comprado por um preço sublime e que agora tem valor diante do Santo, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, o Santo de Israel, o nosso Jesus, o nosso Jeová poderoso. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Que você possa ir debaixo da paz, debaixo da graça. Que amanhã você se conecte conosco na nossa live às 19h30. Que você possa escolher um dos 2 cultos. Você que pode, você que nos assiste, que pode se achegar domingo, 10 horas da manhã, 18 horas. E certamente nós seremos abençoados, entregando novamente um culto ao nosso Deus, na qual Ele é digno de receber. Amém? Esperamos vocês amanhã, esperamos vocês sexta-feira no encontro de casal, esperamos vocês domingo, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, seja sobre a nossa casa, seja sobre a nossa família, hoje para todos sempre. E você que crê comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe, vá debaixo da paz e até mais. Deus te abençoe, aleluia.